Conversamos semana passada. Se quiser, de repente, tirar a máscara. Acho que fica melhor para falar. O som fica. A gente conversou um pouco sobre como é que se dá a fisiopatologia da dor. E a dor não aceptiva, a gente viu que ela ocorre a partir de um estímulo álgico na periferia, geralmente, em que ocorre a lesão da célula, liberação do ácido araquidônico, estimulação de neuropeptídeos na periferia, que vão estimular os receptores, as terminações nervosas livres, que são os nociceptores. Basicamente, elas são terminações nervosas livres. Receptores mecânicos, químicos e polimodais. Então, com isso ocorre a sensibilização periférica, essa cascata inflamatória que acontece na periferia, ela diminui a resistência para a transmissão do estímulo, ocorre também a liberação de substância P de forma antidrômica pelo local. Com isso, também o recrutamento de receptores que originalmente não são nociceptores. Originalmente são receptores de pressão, por exemplo, passam a responder como nociceptores. Vou voltar um pouquinho. A gente viu, então, que a maioria dos estímulos vem pelas fibras A, delta e C, são fibras finas, portanto, conduzem o estímulo de forma lenta, embora a fibra C muito lentamente, porque ela é amielínica, então não tem a condução saltatória. As fibras A, delta são fibras ainda mais lentas que a fibra C, e são responsáveis pelo fenômeno de wind-up, que acontece no corno dorsal. O estímulo sai da periferia, vem para o corno dorsal, só que ele vem lentamente, e quando ele chega aqui, se a dor é muito intensa, já vem outro estímulo, aqui já vem outro estímulo, ocorre aqui um fenômeno de somação temporal, que é o wind-up, que contribui para a sensibilização central. Essa chegada de vários estímulos concomitantes, ou com um espaço de tempo curto, faz com que haja uma queda na resistência elétrica do segundo neurônio. Então, fica muito fácil o estímulo acontecer. Então, o mesmo estímulo álgico, ele chega por várias vias, por várias fibras diferentes no corno dorsal. Isso. E ele acaba se somando, porque as fibras são lentas. Tem velocidades diferentes. Tem velocidades diferentes e são lentas, né? Então, esse aqui chega lentamente. Se ele chegar rápido, ele vai adiante. Se ele chegasse rápido. Aí ocorre, então, a ascendência, chega no sistema límbico com a conscientização. Nós lembramos também que quando a dor é muito intensa, ela vem não só pelo trato espino-talâmico, mas também pelo trato espino-reticular, desencadeando uma série de respostas vegetativas, endócrinas, imunitárias, e o comportamento doloroso vai fazer parte depois daquela chamada dor total, que envolve todos os aspectos do paciente. Então, isso que nós vimos na semana passada. Os três tratos principais que conduzem a dor. Então, a gente falou um pouco sobre os canais TRP, as subfamílias, que tem muita pesquisa, né, na área, que provavelmente estão bastante envolvidos na sensibilização central com periférica e também na ativação da micróglia. Eu estudei medicina no século passado, a micróglia era um tecido de sustentação. Bom, nutrição e sustentação. Hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que talvez seja tão ou mais importante que o neurônio. Várias atividades, inclusive plasticidade. Esses canais têm um potencial transitório, ainda não tão bem definidos, tem várias áreas de pesquisa, né, para a gente buscar outros targets farmacológicos, inclusive. Mas é uma das áreas que está mais em crescimento. Isso que a gente viu na semana passada. Aqui é interessante a gente lembrar um pouquinho os aminoácidos excitatórios, o glutamato aspartato, que vão agir nos receptores NMDA e não NMDA, receptores NMDA. A substância P, que age especificamente no NK1, o ATP e o CGRP.
esse aqui vai facilitar, vai estar no fenômeno de facilitação da dor. E a modulação central, geralmente ela é inibitória, mas ela também pode ser facilitatória. Então, uma dor mantida muito intensa, ela acaba entrando num looping de auto-manutenção. Por isso que a gente diz que é uma modalidade sensorial diferente das demais. Ela não é uma modalidade sensorial. Na verdade, ela tem a ver com a identidade do próprio indivíduo. Modifica todos os aspectos do ser. Né? E, por exemplo, se você tem um cheiro forte, você acostuma com o cheiro. Se tem um barulho forte, acostuma. A dor você não acostuma. Quanto mais dor, mais dor. Por isso que aquele raciocínio, assim, se eu usar muito analgésico, daqui a pouco não vai funcionar mais. É exatamente o contrário. Se você não usar, for muito agressivo, daqui a pouco você não consegue tratar mais. É uma briga que nós não podemos vencer. Então, aguentar a dor é a pior coisa que pode acontecer. Né? E isso tem uma certa modulação genética também. Sim. A resistência ou a sensibilidade à dor é herdado geneticamente, dá para dizer isso? Dá para dizer. Mas pode ser aprendido também. Todos os aspectos. Tá. Ela vai ser completamente biográfica. Tem aspectos genéticos, de comportamento, sociológicos, de gênero. A genética é uma área que está bastante em desenvolvimento, assim, para se encontrar, inclusive, marcadores para a dor neuropática. Eu achei isso fantástico. Eu acho que eu sou muito velha, muito histórica, muito obsessiva de um tempo que dor. Afinal, se não tem, tu está muito queixoso. Estou brincando, mas estou falando sério, assim. E acho que a gente tem uma questão com ansiedade que é exatamente o contrário. Se quiser falar mais alto um pouquinho, que o Rafael está gravando. Exposição e prevenção de resposta, que a gente diz que o medo se extingue à medida que a gente se expõe à ansiedade. Então, a gente tem um raciocínio ao contrário, vamos dizer, para alguns outros fenômenos psíquicos, vamos dizer assim. Mas aqui, o que nós vimos na outra vez, que a dor está no nome que eu não lembro, é nocipática? Como é que é o nome? Nociplástica. Nociplástica. Que uma dor que, enfim, fica primeiro uma dor nocitiva, daqui a pouco ela tem esse outro componente por tanta exposição à dor. Então, que aí ela se torna um modelo misto de dor. Ela começou lá com uma dor por estímulo externo e ela fica para o sujeito por ele não ter... É que, pelo que eu entendi, não deixa de ter a dor, tu passa a desenvolver mecanismos para dar uma controlada, talvez tolerar, mas não deixa de ter a dor. Piora. A ideia é que se torna pior. Foi o que eu aprendi da aula passada. É isso, né? Assim, para mim é um conceito até relativamente novo, assim, sinceridade. Claro, enfim, a gente está acostumado a ver os... Mas esse sistema inibitório aqui que a gente está vendo, ele age sobretudo na dor aguda, né? Nossos conceitos são todos de dor aguda. Por isso que a gente não entende, né? Que a dor aguda é amiga. Um certo ponto de vista. Ela é defensiva, ela é protetora, ela de alguma forma faz você fazer algo, né? Te avisa, né? Faz evitar lesão funcional. E mais do que isso, toma um analgésico e passa. A tendência, a história natural da dor aguda é a cicatrização dos tecidos, né? Se carregar esse conceito para dor crônica, a toma analgésica que passa, peraí, não é bem assim. Não, se carregar o conceito para dor crônica de tu tens que aguentar, porque não tem o que fazer, tu vai piorar a dor. É essa a mensagem. É isso o take home message. É isso, né? É isso aí. Muito remédio, né? É muito remédio. Mas o que vicia é a dor. O que vicia mesmo é a dor vicia. Porque ela vicia no sentido de perverter os mecanismos adaptativos. Um estado... Mas então, por essa lógica, a gente sempre tem que ser inicialmente mais ativo, mais agressivo e depois ir regredindo à medida que vai. A primeira parte eu concordo contigo, né? Mas a segunda parte tem que ter muito cuidado também para regredir. Porque, por exemplo, na dor aguda pós-operatória, é muito comum o sujeito dar lá opioide, passa catéter epidural, usa várias medicações para tratar. E aí, no segundo dia, tira tudo, deixa o Tilex, manda para casa. O cara está na fase inflamatória ainda, né?
Eu pergunto isso que é algo muito corriqueiro da gente ter, assim, o paciente com câncer de pulmão, com metástase pleural e metástase óssea, assim, ele é viciado em morfina. Mas não, cara, tem mais sentido. Eles chamam a gente para ver questão de adição opioide, mas Isso aí. E essa outra do pós-operatório é super importante também, porque o paciente vai para casa com dor, Claro. e aí se entende que no início a dor tu trata só agressivamente, depois vai só com paracetamol, enfim, mais purina lá, em uma dose, subdose, porque sem, e se deixa ele com dor. Exatamente. Não é só o sofrimento. É a possibilidade disso É a cronificar. herança que fica. Né? Uma dor que sobrevive à sua função. Não tem mais função protetiva. Né? Uma doença, sozinha, com vida própria, e é um processo fisiológico, né? Ela é funcional, não é anatômica. Então, muitas vezes, tu olha lá o exame e não tem como ter dor. Então, outra coisa, assim, não é para ter dor só com isso aqui. Está desproporcional. Mas nesse sentido, é que nem na psiquiatria. Com dor óssea, né? Com as coisas de quadril, né? Assim, não sei, eu estou aqui lembrando, idosos com osteoartrose, que faz osteoporose, coisas de quadril, assim, de fêmur, daqui a pouco tu olha essa imagem e ela não é tão... Mas o paciente sente muita dor. Ou vice-versa, tem uma... Exatamente. Assim, a imagem, ela serve mais para a gente descartar alguma coisa grosseira. Isso. Tem tumor, tem fratura, né? Mas não te dá o diagnóstico. Se pegar, por exemplo, acima de 60 anos, todo mundo quase vai ter alteração degenerativa na coluna, hernia de disco. Isso já é mais que provado. No passado recente fez com que fizéssemos muita cirurgia de coluna. Sem falar que... Então, a dor é um fenômeno fisiológico. Ela necessita abstração. A gente tem que imaginar o mecanismo. Quando tu não entende esse mecanismo, tem que elaborar uma teoria, em qualquer área de conhecimento, para que possa explicar. Tu não vai ver o nervo comprimido. Às vezes tu vê o nervo comprimido e não está doendo. Às vezes coincide, né? Às vezes coincide, mas tem que testar antes. Como é que tu testa? Tu faz um bloqueio diagnóstico. Imagina ali, por exemplo, na dor lombar. Vou fazer um parênteses sobre uma dor específica, né? Que só perde para a gripe do ser humano. É muito comum, né? Então, eu falo da dor crônica, né? Aquela acima de 3 meses. A dor aguda é diferente. A dor aguda, a conduta é conservadora. Analgesia, você pode até usar anti-inflamatório, que é uma medicação virtualmente proibida na dor crônica, por causa dos efeitos colaterais. Aí, na dor aguda, você usa o anti-inflamatório e fisioterapia. Dor menos de 3 meses. Agora, a dor crônica agudizada, as estruturas da coluna todas doem. Por quê? Por que a dor lombar é a mais frequente no ser humano e a cefaleia é a segunda mais frequente? Cervicalgia. Porque, protegido por esse arcabouço osteonervoso, está o sistema nervoso central. Então, é um sistema de alarme perfeito. Você não entra nada ali que não toque o alarme. Então, por exemplo, a dor lombar. 1/3, professoramente, das dores lombares, elas vêm de dor discal. Não é a dor da hérnia de disco. O disco degenerado dói. Aí, como é que é a dor discal? Uma dor lombar que vai para a perna. Pode ser um tipo de dor ciática. Nem toda dor ciática é dor ciática. Entendeu? Mas se é uma hérnia de disco comprimido nervo, como é que é a dor? É a dor lombar que vai para a perna. Um outro terço vem da dor da sacroiliaca, que é uma articulação abaixo de L5 que transfere o peso da parte superior do corpo para os membros inferiores. 1/3 das dores lombares, mais ou menos, é sacroiliaca, não é nem da coluna, da articulação. Como é que é a dor sacroiliaca? Uma dor nas costas que vai para a perna. Mas a dor pode ser facetária, que é da articulação zigoapofisária. Como é que é a dor facetária? O que vocês acham? É uma dor lombar que vai para a perna.
Então, de contratura ou de coisa muscular para vertebral é pouca? não, essa aí é Assim, uma das postural, assim, vamos dizer, enfim. Não, essa é uma das piores dores que tem. Na verdade, Também vai para a perna? muitas Só na mesma analogia. se for no piriforme, Dependendo do onde for, sim. o piriforme faz uma pseudociática, né? Brilha enquanto o osso. Mas assim, o que paralisa o sujeito na crise ciática é a muscular. É muscular. Ela tem uma dor ciática, mas o que faz de sair em bloco, não se mexer, é a contratura muscular. Bom, como é que então a gente define, né? Em mãos experientes, a gente vai acertar a origem principal da dor lombar em apenas 15% dos casos. 15% dos casos. Então é uma das situações que a clínica é bonita, o exame físico é maravilhoso ali, né? Teste Faber, mas ele não é soberano, a clínica não é soberana. Eu vou fazer uma confissão Isso aqui. guia o tratamento? Oi? Não ter a causa, não ter a etiologia. Não, tu guia o tem que tratamento. tomar, aí tu faz o bloqueio diagnóstico. O que tu faz? Tu imagina pela faixa etária, a dor é daqui. Aí tu entra com uma agulhinha guiada por imagem e joga um pouquinho de anestésia, tem que ser pouquinho, Para ver se aquilo... para ver se alivia. Corroborando isso que tu falaste, eu orientei uma vez dois estudantes de fisioterapia e o Sérgio Zilberstein era o único padrão ouro. Ele sabia se a pessoa tinha causa orgânica ou não para dor lombar. Esses dois fisioterapeutas faziam 2 horas de exame físico, estica, puxa, mexe e eles avaliaram 50 pessoas. O Sérgio sabia se as pessoas tinham causa. Ele não era cegado. Ele não era cegado. Os outros todos. Eu era cegado para avaliação psiquiátrica e os 2 alunos eram cegados para exame físico. Terminava o exame físico, faziam os 2 juntos, eles tinham que dizer se eles achavam que aquele paciente tinha a causa orgânica bem detectada ou não para aquela dor lombar de acordo com o exame físico. Acertaram 50% das vezes, ou seja, chutando dá no mesmo. Exame físico não diferencia dor lombar com causa orgânica bem detectada e causas não orgânicas, digamos assim. E os pacientes que tinham mais intensidade de dor, todos tinham passado por um estresse pós-traumático. A única coisa que deu de diferença na psiquiatria era estresse pós-traumático dando dor lombar, entre aspas, né? Então, realmente, o exame físico não dizia nada, o que dizia era a imagem. E, no caso, a gente não fez o teste esse, né? Porque o Josino não estava no trabalho. Isso é uma coisa mais recente também. Isso foi 15 anos atrás. Várias etiologias no mesmo tipo de semiologia. Exatamente. O exame físico, realmente, ele é necessário, porque acho que ele dá vários indícios, né? Mas até para escolher onde vai testar primeiro. Perfeito. E acerta bem ali a anestesia de X ou Y, se é uma coisa que a gente Sim. consegue. A minha pergunta era se isso, já que é tão fácil de ver a mesma. O que não dá para fazer... Anestesiar tudo. Entendeu? Onde é que eu vi uma palestra? Em todos os lugares. Aí tu pega tudo no tirisco. Agora, em Dayatuba, do congresso lá da medicina regenerativa, e tinha um traumado dando aula falando do bloqueio diagnóstico. A gente usa 4 ml. 0,3. Usar 4 ml vai ser positivo sempre. O bloqueio diagnóstico vai anestesiar. Para várias, pode ser para qualquer uma delas. Perde. Então, só para dar um exemplo para vocês, né, que ela é funcional, não anatômica. Às vezes tem uma dor ciática, tem uma hernia de disco compatível, tem tudo para ser, e não existe relação de causa e efeito. Está vindo do outro lugar. Bom, então aqui nós temos o fenômeno de facilitação, o fenômeno de inibição, e dessa interação vai resultar o fenômeno doloroso. E aqui também explica, né, só a identificação desses receptores, desses locais, aqui, explica muito das ações dos adjuvantes. Né? Por que a inibição de recaptação de norepinefrina, serotonina vão nos ajudar? Porque vão aumentar ali, entre outras coisas, o fenômeno inibitório. Bom, agora eu vou mais adiante para a gente ir para uma ação. Os conceitos que nós vimos semana passada também.
Bom, aí a gente se pergunta, então a dor é um fenômeno neurológico? Não, também não. Né? A dor ela tem que estar em função da visão de mundo da época em que a gente está avaliando ela. Esse slide meu é bastante antigo, quase tem essa idade. Né? Mas o entendimento da dor, eu digo para os alunos sempre, né? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Primeiro, lidar com a verdade. O que eu quero dizer com isso? Acreditar nos pacientes. Né? Porque advogado lida mais com a mentira, né? Você tem que estar desconfiando. Né? Mas o médico não. A gente tem que ouvir os pacientes, levar a sério o que eles estão dizendo. Porque muitas vezes, quando não tem compreensão do que está acontecendo, tu já supõe a priori que tem ganho secundário. O cara é queixoso. E aí, não vai ajudar. Você queria cultura equilíbrio, né? É que a acupuntura aqui, né, eu coloquei porque é uma tentativa de restaurar o equilíbrio de uma forma geral. Então, por exemplo, a acupuntura age muito de acordo com o mecanismo do portão. A gente está tentando ainda explicar um mecanismo de 5.000 anos. Chinês de antiguidade começava por aí. Como é que é isso? E hoje a gente está... A neurociência está conseguindo encontrar algumas das coisas. Qual o problema da acupuntura que eu vejo? Nenhuma técnica é uma panaceia. Sim. Então, você indicava tudo, acaba queimando a técnica. É tipo canabidiol agora, né? Exatamente. Males do fígado, digestão, dor de cotovelo, unha travada. Tá queimando o canabidiol. Então, na Idade Média, e nós vivemos resquícios disso, a dor é vista como uma forma de crescimento individual, purificação do espírito. Pode ser que o sofrimento individual, dentro de limites fisiológicos, do ponto de vista emocional, leve a uma maturidade, dentro de limites fisiológicos. O limite da fisiológico, da dor, é muito pequeno. Por quê? Porque ela, para o sistema orgânico, desempenha um papel fundamental na sobrevivência. Então, por exemplo, dor inexplicável, no século XVII, era um dos sintomas cardinais de histeria. Histérico. Não sei se isso mudou muito ainda. Eu vou brincar agora. Nós não sabemos fisiologia cerebral, que ensina melhora o entendimento da dor e os possíveis tratamentos, a gente passa a entender que dor não precisa sofrer a dor física. A dor emocional a gente continua dizendo que ela é importante, mas ela não seja importante, a gente não tem outro jeito, a gente tem que essa narrativa, assim, que a gente não amadurece, mas tem coisas que tu não controla de outro jeito. Enfim, é só filosófico, me perdoe, mas assim, você entende? Eu falei até mais no sentido assim, eu não sei quantos colegas, né, de várias especialidades, enfim, diante de um paciente com dor crônica que ele não consegue tratar, ele não consegue explicar, ele não, entre aspas, diagnostica como histeria mesmo, né? Ou somatização. Eu acho que eventualmente a gente fica com uma coisa de que tem que ajudar o paciente a tolerar. Não, isso nós, mas pega... Assim, pensando que eu acho que não tem que mudar isso. Às vezes parece que vinha pra gente como isso. Dor crônica, tem um paciente dor crônica, mas quando via o psiquiatra, assim, cara, aguenta essa criatura aí, porque ela vai ter que aprender a conviver com a dor. Eu tô brincando assim, mas vocês não... Eu tô falando da formação dos colegas de modo geral, acho que a maior parte dos médicos deve receber gente que foi maltratada por colegas porque tem dor, entre aspas, inexplicável. Mas é que não tem como ser só psicogênica, é difícil, se ela tem um componente cognitivo, como é que poderia ser só, né? Se existir, é muito raro. Fica achando que... O problema é isso, que muita coisa que a gente não tem conhecimento hoje vai ter daqui a pouco. Então, dá para... Não tem nada que não existe, né? Sim. O sujeito que ajudou a descobrir a hepatite por gordura, esteatose hepática, é porque sentiu muito mal de ter um familiar acusado de alcoolista. Ele foi atrás. Não bebe. Não, mas só pode beber, tem cirrose. Sim. Não bebe. Então, o que acontece? As verdades dos médicos. No
vaticinando coisas que são verdades transitórias. Então, o conceito atual, que não é tão atual, já em 1733, né, a gente tem que incluir a avaliação de dimensão intelectual, de gênero, nacionalidade, étnicos e raciais. É verdade que as mulheres toleram mais dor na tua Não, prática? não é verdade. É verdade que elas sentem mais dor. As mulheres têm pelo menos 3 sistemas nociceptivos, né? Os homens frequentemente têm um. Tem aquela falácia, né? Como elas têm que aguentar a dor do parto, elas aguentam mais a dor. Não é que aguentem, elas são ensinadas que têm que aguentar. O homem é mais fraco para dor, qualquer coisinha já está lá todo doído. Mas isso é acima, não é que elas têm mais dor e se queixam menos. Tanto que no meu consultório é 4 mulheres para um homem em cada cima. Para depressão, é verdade também. Sim. Então, para ver que a dor também tem uma questão aprendida cultural, né? Olha como é complexo o conceito, né? Não é tão simples. Aquele negócio dos latinos se queixam mais que os anglo-saxões. Então, latinos têm mais somatização, têm mais dor do que os anglo-saxões. Mas é uma coisa cultural. Os latinos se queixam mais, é mais expansivo. O meu doutorado foi avaliar que mulher tinha mais sintoma depressivo que homem, por causa dos nervos, que tem uma coisa de estereótipo social, de você treinar a chorar ou não chorar. Nacionalidade, tu vai ter que explicar ali, Josinho. Nacionalidade por causa da cultura. Sim, Cultura, tipo, vai ser os nos poloneses saxões, têm vai mais ser dor do É, que os... gaúcho. Gaúcho não tem dor. O que é a dor? Os brasileiros até têm mais dor, mas o gaúcho não tem. É um país diferente. República separatista. É um país diferente. Vamos lá. Acha que não tem, né? Ainda bem que não é. Bom, então, essa teoria aqui do Neuza modificou muito a compreensão da dor, né? Então, a partida, a gente achava que era um arco reflexo. Estava a mão na chapa quente, um reflexo, tirava. E a gente, a partir dessa teoria, né, o Isaac Wall conseguiu incorporar fatores psicológicos, fisioterapêuticos, técnicas modulatórias, porque se não é só isso, a gente tem que atuar em outros pontos, né? Não adianta só dar analgésico. E até que a gente chegou então na teoria da neuroassinatura. Bastante mais complexa, seria um local não local, não é uma estrutura, está difusamente espalhado no sistema orgânico. E é muito importante porque os inputs, tanto internos quanto externos, que inclui, mas não é só os sistemas de sinalização sensoriais, os estímulos cutâneos, viscerais, esqueléticos. A forma como eles chegam na matriz e imprimem essa alteração na matriz já é uma resposta. Por que já é uma resposta? Porque a lente com a qual eles são incorporados na neuromatriz, chamada de neuroassinatura, já é uma característica individual. Mas essa neuroassinatura fica como, por exemplo, no Alzheimer, a gente tem usado esse termo para algumas questões. Os marcadores de neuroassinatura são já, enfim, a degeneração de proteína, o acúmulo de proteína, porque é como se é uma marca. Aqui também é assim, nesse sentido? É um pouquinho diferente, porque isso é uma teoria, né? Uma teoria para nos permitir explicar alguns fenômenos que o Miyazaki não conseguia explicar lá em 65. Por exemplo, a foi ali a dor em espelho, tem uma dor no braço e dói o outro. Loucura? Não. Provavelmente seja ali uma alteração na impressão. Uma coisa louca. O diabético é um puta, fica com dor lá no meio fantástico, negócio mais. Pois é, isso é outra coisa. Não sabe o que fazer com as pessoas, né? Assim, a gente chama de psiquiatra lá e diz aqui. Quando Pra ter delírio, ele sente dor pra caramba. Quando eu estou avaliando um paciente, eu tenho que tentar, para entender a dor dele, minimamente, pelo menos, entender cada uma daquelas áreas, dos inputs e dos outputs ali. Para tentar ter uma compreensão mais ampla e comprehensive da dor do sujeito, eu tenho que tentar investigar tudo aquilo ali. Sem dúvida.
Tu vai ter, quanto mais longa for essa experiência dolorosa e mais intensa, ou mais intensa, mais complexo vai ficar, porque ele vai, inclusive a gente vê na neurologia funcional, né, os neurônios das áreas dolorosas invadindo áreas cognitivas. A pessoa vai perder memória, perder raciocínio. Primeiro que vai embora é o humor, né? Memória de luta ou fuga, de saída. E paciente com dor crônica também está sujeito a outras doenças clínicas, né? Eu tenho uma paciente que tem doença crônica, ela chama de fibromialgia, não sei se é aquilo é fibromialgia. Isso há anos. Além de tudo, ainda teve um câncer de mama com metástase óssea, agora, recentemente. Então, assim, e ela é uma metabolizadora ultra lenta. Se ela tomar uma gota, ela vai ter efeito colateral. Então, Isso assim, é um fenômeno além de tudo, fantástico. A gente nota no consultório do paciente com dor generalizada, seja fibromialgia, polimialgia reumática, eles têm todos os efeitos colaterais que podem ter na medicação. Esse é tipo paciente com pânico, né? Tu aspira a caixa do remédio e já tem efeito colateral. Assim. São mais sensíveis, parece Eu que a tenho percepção. impressão- Tem alguns que também eles chegam com várias medicações, todas para dor, e a gente chega até a ficar com uma certa vergonha, porque estão em umas doses super altas. Assim, cada controla as questões, mas assim, alguns também estão polimedicados, outros se tem, Sim, pode e com acontecer. doses altas também. Não sei se não tem esse paciente Pode síndrome dolorosa crônica, são com várias medicações psicoativas, assim. Sim, porque são pacientes que passam de médico em médico. E eles estão lá com tudo, já não tem mais o que fazer, está tudo perto, assim, das medicações que a gente pensa ali. E às vezes medicado errado também, né? Não Às sei vezes é se uma coisa fibromialgia, ele está tratando com anti-inflamatório. Sim, tem uma o desmose. cara toma tramadol, Exato. o pessoal dá um dacetrona para tratar da antagoniza antagoniza o né? efeito direto. Pegar esse conceito. Então, baseado nisso, a gente tem que também tratar os aspectos de estresse. O que acontece? Eu acho que esse paciente tem mais efeito colateral porque eles são hipervigilantes, com dor. Sim. Aí, para entender, uma das confusões que a gente tem, às vezes, com o paciente com vício, porque o paciente com dor maltratada, ele é hipervigilante. Ele está controlando a hora da morfina, claro, com dor, né? Sou eu controlando. Então, a gente tem algumas perguntas, algumas coisas que colocam em xeque essa teoria, outras que corroboram. A gente sabe que essa experiência ela é plástica, mas, sobretudo, ela pode ser mudada. Com neuromoduladores, como modular essa experiência. Neuromoduladores químicos, como os antidepressivos, anticonvulsivantes, e físicos, como a radiofrequência pulsada, a estimulação transcraniana, a neuroestimulação medular. E isso aqui é muito difícil de entender, né? Como é que os sinais da pele, articulações chegam juntos como é que isso se entrega numa experiência individual? Não tem uma área em que isso acontece, mas, no entanto, acontece. Tanto que o paciente com cefaleia, ele tem mais chance de ter dor lombar. O paciente com dor crônica, por exemplo, fibromialgico ou não, até a punção venosa dói mais. O sistema orgânico também ajuda a explicar aquilo que a gente está falando, né? Os fenômenos da dor não fantasma. É interessante que a representação cortical dos membros ela está presente mesmo em pessoas que nasceram sem o membro. Então, pode ter membro fantasma em paciente que nunca teve o braço. Então, uma coisa que dificulta muito o estudo da dor, né? Por que está sempre os mecanismos estão sempre em segundo plano? Esse é um fantasma raiz, né? Do braço. alucinação. Não é uma fantasminha Nutella ali. Foi cultivado desde a infância. É igual a alucinação auditiva nos surdos. É, tipo isso, né? Ou no O visual cara do cego. nunca escutou, nunca viu e tem. Mas aí outras vidas. Então,
por que a gente não consegue estudar tanto a dor, assim, não consegue ter, por exemplo, você não pode usar placebo, né? É antiético, óbvio. Você vai ter que tratar uma nova terapia com a terapia anterior. Então, o tamanho de efeito frequentemente é pequeno. Você precisa de um N maior. Então, na dor, principalmente no tratamento da dor, medicina intervencionista da dor, a gente não tem muitas evidências muito altas. Claro, na farmacologia já tem mais. O investimento é muito maior. Se aumentando o N, você prova quase tudo que quiser. Então, a complexidade, ela dificulta, né? Essa resposta individual, ela dificulta padronizar os estudos, tanto padronizar o paciente quanto as técnicas que a gente vai usar. Muitas das síndromes dolorosas são criações da medicina para poder dizer alguma coisa para o paciente. O que a gente procura mesmo são mecanismos. Você depende da cardiologia que você tem lá, insuficiência cardíaca, hipertensão isquêmica, hipertensão, tem um marcador biológico, fibromialgia, polimialgia reumática, marcadores, né? São mecanismos que a gente busca. E nós temos uma incidência alta do efeito placebo. Todos os tratamentos eles têm que ser acompanhados por no mínimo 6 meses. Isso é uma coisa que eu acho que aproxima bastante, né, a dor da psiquiatria, o efeito placebo. A gente tem muito efeito placebo em O psiquiatria. componente cognitivo, né? Sim, sim. Acho que sim. Eu acreditar que vai me fazer bem, placebo, já aumenta a chance de quem funcionar. tem um vínculo, sei lá, se é bom placebo, né? Tem quem diz que o fato de confiar no vizinho, assim, nunca não Sim, consigo, não vai ter um efeito para melhorar a minha percepção de dor. Sim. O cara diz que é o melhor cara da dor, eu já tô assim, eu não sei, eu acho que isso a gente não mensura, mas isso é uma Mas daí vem a psicoterapia. importância do segmento, né? Porque o efeito placebo ele não se mantém, né? Ele, cara, Mas eu não anestesia. sei se não é placebo. Eu dúvida se é placebo, se a confiança que eu tenho e aí o tipo de correção que eu faço de que se isso não é um jeito de neuromodular com uma coisa externa que não seja fármaco nem A expectativa, né? é um pensamento que modula o outro, modula, não sei, eu só estou botando lenha na fogueira das incertezas, mas não garanto, mas não Não dá. Eu sei que eu tento desfazer o máximo possível quando tem esse tipo de expectativa. Porque mas isso pode, de alguma forma, né, Claro. modular a percepção. Bom, Pois psicoterapia. é, psicoterapia vai por aí, e é uma modulação. Isso é dor de uma origem cognitiva, né? Tem pelo menos um componente cognitivo. A Ana está sutilmente sugerindo que não existe efeito placebo. A gente é que não conhece por que está dando resultado. Eu acredito que pode ser isso também. Bom, ou seja, vamos começar uma nova ciência com ensaios clínicos, tudo certo, controlado. eu já contei para vocês uma Pode mais paciente placebo. com hipersensibilidade pélvica. Você sabe o que é isso? É uma síndrome rara. A mulher começa a ter orgasmos de repetição, assim, Eu tenho um paciente. paroxismos, né? Ela pensa ao orgasmo. Não pode, por exemplo, andar de bicicleta nem pensar, mas andar de carro já pode acontecer. Ao pensar. Começa a ficar muito doloroso durante o sofrimento. Assim, né? Tanto que a gente foi fazer, não tem tratamento definido, né? Daí eu propus para ela fazer uma modulação do gânglio de Walter, que é o gânglio que fica atrás do cóccix. O Newton anestesiou e nós seguramos ela, porque ela não conseguia deitar de bruços na maca. Ela dormiu e ela ficou assim. Aí eu fiz lá a modulação e saiu sem nada de dor. Feliz da vida, na semana depois foi, sem dor. Né? Aí eu liguei para o professor Sluiter, que é um meu orientador, né? Faleceu mês passado até. Ele trabalha na Suíça, ele que inventou esse método de modulação da pulsada, né? Da frequência pulsada. Você espera, não publica, espera 6 meses. Mas como, professor? Quanto a gente vai poder ajudar? Tá, 4 meses depois voltou tudo. Voltando, e aí ela desistiu do tratamento. Outra coisa que nos dificulta, né, pessoal, como a gente não tem, assim, a
dor crônica é um desafio até hoje, com todo o conhecimento técnico alternativo que a gente tem, começam a emergir as alternativas. Entendeu? Que nem sempre são baseadas em evidência. Mulungu. Visita é um negócio difícil, O né? Mulungu Mesmo tá na assim, moda você tem pouca agora. evidência, Mulungu, mas você tem que sempre cuidar que é para não uma deixar de flor, fazer mesmo com pouca evidência para também não estimular qualquer coisa, porque é aquela história, bom, se não tem evidência, o que tem é o que temos de evidência, daí assim fica é difícil. Quem não conhece, não tem um capinha na cidade pequena lá que mexe na coluna e passa dor. Então, tem que ter cuidado, né? Porque isso às vezes não é inócuo. Tá, mas que evidência é uma coisa que se não tem, a gente cria. Né? Por Por exemplo, né? neuromodulação transmagnética lá, cara, bota aí, 10 anos atrás não tinha evidência, hoje tem. Tem que criar a evidência, claro, em cima de um racional que faça sentido, né? Mas isso que eu estou dizendo, por que a gente não tem assim, tanta evidência em muitas coisas? Porque é complexo. Não é um estudo homogêneo, não tem como homogeneizar a amostra aí. É muito complexo. Por exemplo, o canabidiol, não tem evidência, ainda hoje tem evidência para dor. Para qual dor, né? Para qual dor, né? Eu acho que suficiente assim, para indicação, acho que não tem. A gente já deu uma reunião até outro dia para ver que posição iríamos tirar, né? A ideia do grupo ali do Nunes é esperar um pouquinho. 6 meses, né? Não, esperar ver se sai a evidência. Então, isso aqui eu coloquei um pouco para sintetizar, que eu achei legal, e sintetiza um pouco. Né? A gente tem, ao mesmo tempo que criar evidência, que fazer os estudos, tu tem que fazer isso voltado para um objetivo, né? Transformar isso em algo que seja utilizável pelos pacientes. Não ficar a tentação de ficar filosofando e não tratar os pacientes, e ao mesmo tempo não pode ser aquele sujeito que só pratica sem ficar olhando o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Acho que esse dualismo é importante. Ou seja, tem bastante espaço ainda para pesquisa em dor. Está quase tudo por fazer. Tem a cardiologia. Então, aqui um outro aspecto da dor esquerda, que eu já falei para você, né? Não está muito explicado, mas provavelmente seria o problema de input lá na neuromotriz. A dor psicogênica, sinteticamente, se houver, é muito rara. O fato da dor não ter uma distribuição de hemáticos não quer dizer que a dor seja psicogênica, absolutamente. Existem alguns efeitos fantasmagóricos, que eu chamo, né? Que só são fantasmagóricos porque não estão ainda entendidos. Tem pontos gatilho intraescapular que você aperta e sente dor na cabeça. O cara é maluco. Só que não, porque várias pessoas têm esse ponto gatilho. Então, o que pode ser? Pode ser uma ligação entre as fáscias. A gente estuda as fáscias musculares e diz que pode ser essa transmissão. Então, tem coisas para a gente descobrir. Eu falei assim, na aula passada a gente conversou, né, sobre o sujeito que chegou com tampão no nariz, uma cefaleia modulada pelo esfental ativo. É que eu acho que também a própria comunicação objetiva da dor, né, por exemplo, uma dor interoceptiva, né, mais visceral. Homem que não tem cólica quase nunca. Quando ele tem cólica, ele não sabe o que aquilo é uma cólica. Como é que eu comunico a minha dor? A percepção também. Como é que eu digo que isso é uma cólica? Esse tempo chegou uma paciente no consultório tendo escancaradamente cólica da vesícula lá, cólica biliar, e descrevendo, e era uma dor, claro, mandaram para o psiquiatra, né? Disse, cara, vou fazer uma ecografia abdominal total para ver se aí, né? O psiquiatra se meteu de pata ganso, só tinha pedra na vesícula. Mas o médico disse que não era nada, não era motivo para ter essa dor. Aí descreve bem a dor, esmiuça bem, disseca o que ela está falando, cara, é cólica biliar. Tirou a vesícula, passou a dor. Não precisava ir no psiquiatra para isso, né? Mas, de novo, o exame não justificava aquela dor que ela não estava conseguindo comunicar. Era cólica biliar. Não, de cólica é diferente. Sim, a menstrual talvez seja, mas é cólica. A própria comunicação da dor já torna uma coisa bem complexa. Tem paciente que não consegue escrever. Criança com dor. Como é que tu faz, José?
É ruim, né? É ruim, é muito difícil, nos extremos etários, né? O idoso também. Déficit intelectual. O idoso é denervado, né? Até a questão de provas que a gente põe, quem é que sente mais dor, o jovem ou o idoso, é o jovem, né? Porque a inervação do idoso está... O idoso que nem tem dor, né? Diminui a Como percepção. uma febre, né? Com febre. Que não tem febre. Bom, então, a gente tem aqui os aspectos que eu acho que a gente já falou bastante, né? E aí eu estou nesse conceito de dor total, que você está perguntando o que é dor total. Dor total é que afeta todos os níveis do ser. A nossa acepção é diferente de dor. Você pode ter uma acepção e ter uma dor fraca ou não ter uma dor fraca. Pode ter uma pequena nocicepção, uma lesão pequena e muita dor. O sofrimento que vai causar essa dor também é muito individual. Por exemplo, uma dor 9. Um paciente com câncer terminal, o sofrimento é terrível, né, cara? Sente que está progredindo a doença. Agora, essa mesma dor 9 numa parturiente é muito mais enfrentável, vamos dizer. Ali por uma coisa positiva que ela está buscando. Então, o sofrimento não é sinônimo de dor. O grau de sofrimento que uma dor pequena pode causar pode ser muito grande. Ou seja, a dor depende do contexto. No contexto. E o comportamento doloroso também. É muito variável. Tem gente que não vai exibir um comportamento doloroso. Ela está com muita dor e anda firmezinho ali, né? O outro tem uma dor pequena e tu vê que ele está claudicando, né? Tem uma conduta evitativa, né? Então tem que levar em conta essas várias dimensões, coisas que não são sinônimos e são individuais. E é isso que a gente pensa também, né? Não consegue enfrentar a dor. Tá? O espírito brilhante ele vai ceder. Água mole, pedra dura, não tem... Aqui terminam os homões. Né? Aí eu trouxe alguns slides aqui só para a gente passar rapidamente. Né? Tolerância e dependência. Ambos são estados adaptativos. E eles resultam da exposição crônica a determinado fármaco ou substância. Nutella, os opioides. Qual é a diferença da tolerância? A tolerância, então, é um estado adaptativo, que resulta da exposição contínua ao opioide, e induz a uma diminuição do efeito. Você tem que ficar aumentando a dose para obter o mesmo resultado. Tá? Se você ficar aumentando a dose e a dor e piorando, aumenta a morfina, a dor piora, diminui a morfina, ela melhora. Isso é um fenômeno que eu não coloquei aqui, que é hiperalgesia por opioides. Não é tão rápido. Mas é bem menos frequente do que ter tolerância e independência. É bem menos frequente. Tolerância e dependência começou a usar o opioide, em seguida já está desenvolvendo. Mas, por exemplo, pacientes que usam muito tempo o opioide, tu nota assim, tu começa a usar morfina e depois não dá para tocar. É o inimigo na trincheira. Ocorrem alterações bioquímicas não bem explicadas, em que daí tu tem que fazer rotação do opioide, trocar para outro opioide, ou usar algum método analgésico alternativo, fazer uma interrupção do opioide, né? Usar anestesia local, por exemplo. Isso é só para não chamar de psicogênico, porque claro que se algum, nessa tendência de entender que a gente não quer dependência, algum paciente às vezes aumentou a dose, piorou, Mas não dizia assim, mas o cara está inventando, como é que eu aumentei a dose de opioide? Só estamos apresentando um fenômeno que eu não não diria era como cabeça do psicogênico. sujeito, né? A gente sabe que existem efeitos paradoxais, né? Com benzodiazepínico, tem gente que fica mais agitada, Sim. talvez com... Isso é novo de acreditar no paciente, mas que até tem um fenômeno assim, que o não é o mais comum, você pode saber que existe. Os relés são ligados ao contrário, às vezes, né? O benzodiazepínico tem a ver com a meia-vida dele, né? Tanto que saiu um benzodiazepínico com uma meia-vida extremamente curta, né? No Reino Unido não chegou a vir para o mercado, porque ele mais deixava o sujeito ativado do que
E a teoria que mais se acha que o benzodiazepínico provoca essa reação paradoxal é uma teoria bem esdrúxula, assim, que ele é metabolizado tão rápido que ele provoca a agonização do receptor e, ao mesmo tempo, já dá abstinência. Ah, É uma possibilidade, eu não sei. só cutuca, onça com vara curta, então. E não... Uma dúvida, que agora me lembrei de falar disso. Eu tive um paciente da consultoria que ele reclamava de uma cefaleia, enfim, chamava para o ganho secundário, no fim das contas tinha um trombo no seio cavernoso que poderia estar relacionado a essa cefaleia. Mas ele dizia que, por exemplo, melhorava com dipirona, mas não melhorava com morfina. É possível? Bem possível. As dores que tem no Porque mecanismo... a equipe me questionava, tá, mas não melhora com morfina e melhora... Não, Daí não. eu não sei explicar. Não, mas é uma boa questão, mas na verdade depende do mecanismo, entendeu? Por isso que ele tem que buscar um mecanismo. As dores neuropáticas, por exemplo, predominantemente neuropáticas, são dores morfino-resistentes. Não adianta você usar um miagonista puro, para funcionar tem que ser doses absurdas. Então, quando a dor tem um componente neuropático predominante, ou pelo menos importante, tem que usar um antagonista de NMDA, um adjuvante. Não adianta usar morfina. Ele usa metadona, por exemplo. Oxicodona. Então, ou então, essa adaptativo provoca abstinência após a diminuição da concentração sérica. Como é que pode acontecer essa diminuição? Por interrupção aguda. O sujeito vai ter abstinência, uma rápida redução da dose. Ele vai desmamar e fazer isso muito rápido. Ou por administração do antagonista. Tem gente que, por exemplo, está usando morfina cronicamente e vai lá alguém e dá nalbuphina junto. Eu gosto da nalbuphina. Primeiro que não pode gostar de uma droga ou não. Né? Tem uma droga que é adequada ou não. Né? Tem que gostar das pessoas. Aí, né? Eu gosto disso. Né? E aí, se usar uma droga que é agonista, antagonista, na vigência de uso crônico, pode haver. Né? Outra coisa é o paciente com dor crônica, ele está usando altas doses de opioides ou médias, aí faz uma cirurgia e o anestesista lá, a equipe cirúrgica, dá o esquema analgésico padrão que ele costuma dar. Aquilo para aquele paciente é o suficiente para provocar abstinência. Então, o paciente com dor generalizada tem que aumentar pelo menos 30% na analgesia pós-operatória. Sei lá, deu um oizinho. E o vício, né? O vício é diferente. É determinado por fatores genéticos, psicossociais e ambientais. É uma doença considerada crônica primária, neurobiológica, e ela tem um comportamento. O paciente procura a droga de forma compulsiva, usa a droga, apesar dos prejuízos evidentes, né? Tem aquele fissura, né? Na droga, e esse fissura aumenta o risco de recaída. E a tolerância à dependência, que são mecanismos diferentes, eles estão presentes no vício, contribuindo para a manutenção do vício. Tolerância, o que é? Você vai usando, tem que aumentar a dose, e a dependência, ela não é um problema psicológico, a dependência é fisiológica. O sujeito começa a funcionar a fisiologia dele com a droga. Então, se você não retirar, ele vai fazer abstinência, vai perder coisa. Posso ter dependência, não posso ter dependência sem ter tido tolerância, né? Eu posso só ter tolerância à droga e não ficar dependente dessa. Não, pode ter dependência sem ter tido tolerância. Pode. Uma droga que não tem um mecanismo, não tem que ter tolerância? Não. Assim, farmacológica, seja, assim, eu não preciso ter que usar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito? Não. Porque não sei, eu tenho uma ideia para álcool, é muito claro, para as outras substâncias, não sei, a gente fica, assim, Sim. Ninguém que, sei lá, se usar difícil, sempre acho que 140 ml de vinho por dia e não aumentar isso, Sim. eu não vou desenvolver tolerância ao efeito que o álcool me dá, eu não vou desenvolver dependência.
Certo? Não, Eu estou dando um exemplo Sim. singelo aqui. Não, eu entendo que o entendi. conceito farmacológico também, que a tolerância é um Mas passo antes imagina, da tu dependência. toma 40 ml de vinho todo dia, não tem tolerância. Faz 20 anos que tu toma essa quantidade. 40 ml. Aí o dia que tu não toma, tu tem síndrome de abstinência. Isso não é dependência? Eu não vou ter. É porque a dependência, ela não inclui, assim, necessariamente uma abstinência, assim, se não tomar. Tu perde coisas, por exemplo. A pessoa desenvolve ali alguns mecanismos, inclusive de convivência, que vão estar relacionados àquela droga. Entendeu? Por exemplo, a pequena euforia que a morfina dá, mesmo em baixas doses, já é um nível de dependência, não é vício. E aí tem muita questão, tem gente que não gosta de usar a palavra vício porque é pesada, né? Rotula, mas em português é vício. Não tem que usar, não adianta. Porque adição é uma operação matemática em português. Então, adicto é um anglicanismo. Então, em tese, eu sei que muita gente boa, também não vou ficar aqui com detalhes, mas o correto é vício, em português é vício. Então, o vício envolve uma dependência psicológica, a busca do prazer, né? Uso, como é que chama? Eu acho muito engraçado essa palavra. O sujeito está usando recreativamente. Não uso recreativo. E desenvolve essa compulsão. Aí tem vários testes que a gente pode fazer, né? Questionários, pode usar. Alguns servem para outras coisas também. E tem mais o alívio da abstinência, ali, talvez na lista. Também serve para alívio da abstinência. Aí o cara dá para dizer que ele está no vício. O que é? Usar para tirar o sintoma de abstinência. Ele usar para tirar o sintoma de abstinência, aliviar a abstinência. Não só para buscar prazer, mas para alívio de uma sensação ruim, que é porque eu preciso do remédio. Eu acho que sim. E esse aqui que é muito frequente, é o mais frequente, tá? Que é o pseudo-vício. O que acontece? O paciente está com dor, não está sendo adequadamente tratado, vai na prescrição lá, está tudo se necessário, de dor crônica, e no fim dela, e não tem nenhuma medicação de uso contínuo, que não mantém nível sério. É ideal tu evitar que a dor apareça. Né? E aí o cara fica pedindo, claro. Né? Ele busca o analgésico, ele sofre, tem solicitação frequente da medicação de resgate. Sim. A hipervigilância no horário de administração, controlando. Isso são as queixas às vezes na consultoria. Né? É o que hoje talvez seja o que mais a gente vê. Só para contar uma coisa polêmica que tu vai saber me dizer também. Eu fico pensando que às vezes a gente imita tudo que um outro país geralmente os Estados Unidos faz. Só que a gente deveria se adiantar e ver o que deu certo, o que não deu certo, para ver como é que, né? Então, nós não temos dúvida que aqui talvez a dor é maltratada, que as pessoas não usam direitinho o que tinha que usar. Mas eu não sei historicamente como é que é, mas a gente sabe lá que eles têm uma grande prevalência de aditos a opioides, aditos, estou fazendo um imbecil, pela questão, talvez uma das questões tenha assim, de que parece que eles não têm um escalonamento que nem se faz aqui, que já vai mais rápido para usar opioide, e imagino que possa isso ter sido embasado por essa ideia de não deixar as pessoas com dor, certo? Eu não sei se isso é fato, eu fico pensando assim, nesses dois extremos, em não deixar as pessoas com dor, mas também em querer tratar a dor com fármacos que têm potencial de abuso e de dependência, e assim, o que será que aconteceu e o quanto a gente não precisa evitar esse comportamento. Não sei se estou falando uma coisa que faz sentido ou não, eu até não tenho conhecimento, eu só estou... a gente sabe da prevalência de dependência de opioide lá que eles têm, porque eles têm mais acesso, né? Exatamente, porque o acesso é mais facilitado, de alguma forma, né? Assim, do que aqui, pelo menos, assim, mesmo que a gente não... Eu não sei se isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, assim... O que acontece? Nosso problema aqui é a opiofobia. Para nós é o contrário. Eu sei que a gente está... Só que a gente não vai lá para... Sabe, não... Sei lá, que nem a gente não era obeso, né? Assim, depois começou a importar o jeito que eles comiam. Estou só fazendo uma analogia, assim, de não... O que nós podemos aprender com eles, né? Para não fazer igual, né? Sim. Aí é muito...
se a gente pensar de onde é que surgiu isso, né? Eu acho que a gente vai ficar pensando aqui, né? Eu nem sei se Ideia, fato, né? tu sabes disso, que parece que eles não sei se isso, acho que a Carol nos comentou também que ele, quando teve trabalho lá, que logo se vai para o opioide, assim, não tem uma escada, não sei se isso é... Não, aqui a gente tem um controle bastante importante da Anvisa, né? Do controle das de café demais, né? E a gente usa a escada analgésica como uma base, né? Escada analgésica, dor fraca com não opioide, dor intermediária com opioide fraco, e dor intensa e opioide forte, né? Mas aqui o nosso problema é crack, cola de sapateiro, e a gente já tem tanto problema, né? Não precisa importar. Mas tem razão, tem que cuidar para um dia não chegar lá. E acho que o cuidado, principalmente evitar situações de risco, né? Opioides de curta duração, aumenta a chance. Né? Aqueles opioides que têm uma ação que não dura muito, né? Por exemplo, a dolantina. O cara tá no inferno, vai para o céu, volta para o inferno. Aí ele quer ir para o céu. Então, isso aí aumenta muito a chance de E vício. essa questão da morfina, assim, o veio subcutâneo, que os pacientes, subcutâneo não funciona nada. Eu vou te dizer assim, a morfina subcutânea é uma coisa muito usada, assim, já muito estabelecida na medicina da dor, vamos dizer assim, que é uma coisa clássica, né? E eu não gosto, nunca gostei. Porque não é tanto que é errática. Eu acho que tem tanta outra coisa melhor para usar. Né? O que é o ideal? Manter nível sério para evitar picos e vales. Né? Então, por exemplo, o que a gente já sabe desde a década de 90? Aquelas bombas de infusão que o cara se auto-aplica, né? Deixa uma na veia aqui, ele tem um botãozinho, quando ele sente dor, ele aplica. O que acontece? Isso não é bom. Oi? Não é bom ter que fazer esse negócio. Assim, é contra-intuitivo. Né? Assim. É contra-intuitivo, mas a chance de vício é muito menor. Menor? Muito menor. A quantidade de opioide por dia usado é muito menor, em média. São as bombas de... Quer dizer que a própria pessoa regula uma coisa de manter um nível sério contínuo. Exato. Assim, é isso. Então, a gente tem que confiar que a pessoa vai saber lá. Exatamente. E aí a gente acha um meia-vida melhor. Então, claro que tu põe, intervalo entre doses. Tu põe algumas coisas ali de segurança, o cara não vai ficar, até não vai conseguir. Mas que aqui no nosso contexto, desculpa te interromper, mas que aqui no nosso contexto é o paciente hospitalar que está em UTI ou que está em paliação, é a bomba contínua de morfina, por exemplo. Vou te dizer que eu acho terrível. Mas nos conta por quê? Porque eu acho assim... Nós não estamos entendendo, nós estamos entendendo a mesma coisa. Não, porque o que acontece? Isso aí é praticamente uma sedação terminal. Então, às vezes, o cara chapadão. Não, uma coisa é tu ficar fazendo procedimento no sujeito que está terminal, acrescentando morbidade. Outra coisa é tu não oferecer alternativas, que a gente tem muitas, para minimizar a dor e tirar o sujeito do ar. Né? Se ele ficasse mais alguns meses lúcido, poderia resolver muitas coisas. Então a gente não pode, acho, ficar em uma coisa e nem na outra. Então, não sei. Muitas vezes eu acho que a gente inicia a sedação terminal mais precocemente do que deveria. Não tem mais o que fazer, só um pouquinho. Né? Tem coisas minimamente invasivas que não acrescentam morbidade. Vão haver situações, mas é uma minoria. Né? Então, eu estava dizendo para vocês que a analgesia, a CT, né, a analgesia controlada do paciente, que aqui o sujeito está no andar, ele sente dor. Aí ele aperta o botão. 15 minutos no atendente, porque eles estão sobrecarregados, tem metade do que ele deveria ter. O cara está urrando de dor. Se é necessário, tem que ir buscar na farmácia. Tem que buscar na farmácia. Aí o cara vai na farmácia. O cara está subindo, está disputando, né? Aí quando o cara fica ali controlando o horário e tal, ele começa a nem sentir dor, ele já pede, esse cara está viciado.
Está viciado em sobreviver. Ou tá agressivo, Ele mas tá agarrado. E a vida desses opioides, ela não é previsível, fora algumas operações, mas também eu não posso, então, independente do segredo, já deixar, e não é deixar fixo. Claro. Esse é o lógico. Esse é lógico, Esse é o né? lógico. Por exemplo, por que a gente Mas usa onde é que estaria ainda indicado esse outro dele se dar uma dose quando tu está titulando? quando está titulando a necessidade? Aí o paciente vai nos dizer qual é a necessidade. A gente vai somar, olha, consumiu tanto. Entendi. Aí eu transfiro aquilo para o opioide fixo. Então, quanto mais precoce eu fizer a intervenção, melhor, mais fácil de tratar. Melhor, exatamente. Quanto maior a dor do cara, mais difícil vai ser tirar ele do buraco. A dor está começando, esvavar. Por isso que as doses são menores. Aí existem doses mínimas efetivas com um intervalo de tempo que vai ser regulado pela meia-vida daquele opioide. Exatamente. Então, o que a gente começa, vamos dizer assim, se eu não tenho um parâmetro lá, enfim. Não, aí tu tem, por exemplo, chegou o cara na emergência, com dor intensa. Tu vai titular, tu pega uma veia ou então faz titulação via oral. Se for na veia, tu vai reavaliar ele a cada meia hora. Se for oral, a cada 1 hora. Aí tu dá uma dose, vê quanto que ele Mas deu. talvez, então, daí quando a gente é chamado para a Também atenção essa dose. psiquiátrica para avaliar, por exemplo, que está dependente, você que vê como é difícil isso. Primeiro, eu tenho certeza, o sujeito tem dor. Eu estou acreditando que ele tem dor, eu não estou duvidando que ele tem dor. Segundo, se ele tem uma manutenção de dor, ele precisa ficar com analgesia. Então, talvez ele não seja dependente, ele só precisa manter isso fixo. E aí, onde é que eu vou ver o comportamento de dependência? Como é difícil um sujeito com dor. Teoricamente, eu poderia partir do princípio que eu nunca vou poder avaliar isso. Assim, claro, vai ter exageros. Você está entendendo a racional disso? Não é difícil? Faz sentido isso? Você agora, como vocês estão vendo, Talvez a maior parte dos casos seja de pseudo-vício, né? Exatamente. Por isso que a questão de ele chamar o Brasil de canção. É uma coisa que a gente tem que pensar assim, ó, por exemplo, quando é que a gente pensa em pseudo-vício? Evidentemente, quando a dor não está controlada. Se a gente olha e vê ali, às vezes está grosseiro ali. Sim. A gente está lá com... O cara chega a ficar taquicado, ele sentou assim, Faces doloroso. assim, enfim. O cara deixa lá Sorrisinho amarelo. aspirona oral, se necessário. Aquele sorrisinho assim, ai, que dor. Sim. Se, por exemplo, quando a progressão da doença muda alguma coisa, entendeu? Sim. Tem razão para ele ter dor. Sim. Né? Um evento novo, houve uma intervenção cirúrgica, alguma coisa assim. Mas aí não interessa, mas o exame de imagem não demonstra. Aí tem que dizer, Ele olha, fala, mas não é compatível Não é com o compatível. quadro. Daí Daí eu fico na Tem que se dúvida, ver porque no daí eu pergunto para a equipe que está cuidando, que sabe melhor daquela situação, eles acham que não é compatível. é como se o cara tivesse um algômetro, ele pega uma régua e diz, olha aqui, ó, isso aqui tem uma alteração desse tamanho aqui, tem que ter tanto de dor. Entendi. Sim, mas eu posso partir para um princípio assim, e aí que vem a coisa da tolerância, que pensa assim, eu não sei se existe um teto para depende, eu não posso usar, sei lá, o opioide. Não tem, o opioide não tem dose. Não tem? Não tem. Jura? Só ele faz tudo querendo objetivar para tentar ter algum parâmetro. Não. Pega o potinho todo, bate no Não, liquidificador. não, Ainda isso bem, não é né, pela porque- tolerância. Isso é pela tolerância, né? O quê? Não ter teto. Não, é porque Sim, não só tem. uma O pergunta- que é o teto? Né? O que é o teto farmacológico? O teto farmacológico é quando você aumenta a droga, não obtém efeito terapêutico adicional e só obtém efeitos colaterais. Quem tem um certo teto é o tramadol. Não, mas por exemplo, o fenômeno de tolerância não acaba fazendo isso, tu não ter teto, porque para eu estou aqui sempre fazendo uma analogia para álcool. Entende? Você vai ter uma. Não, eu vou te perguntar. O quanto eu preciso para a sensação prazerosa. Então, uma outra, assim. Deixa eu perguntar uma coisa: a dor tem teto? Pois é. Não tem, né? Tu dá um teto hoje para que é o máximo de dor que tu É, teve mas até tem hoje um na vida, parâmetro, mas mas amanhã ele- pode ser que mude. Exatamente. Ele tem um parâmetro de qual é o efeito do remédio. Então, o teto é um parâmetro de efeito colateral. Ah, sim, não, Assim, tem não é sinais assim, de né? intoxicação. Buscar o cara tá Mas sendo não uma é dose, teto, tem teto, né? Ele não é teto de dose, é limite de risco-benefício, né? Começa a ter intoxicação, fica miótico, começa com fasciculações espontâneas, né? Desorienta.
Aí, Mas não é o mais comum, assim, eles não estão desse jeito como chamam para dizer. Porque pode nem ser dependência, mas obviamente tem que pensar uma outra estratégia, né? Se eu tô... Não é isso. Eu penso a questão dos altos de opioide. Chega um ponto que precisa trocar para o fentanil. Pois é, eu não sei se o fentanil é a melhor coisa, sabe? Porque o fentanil é um mini agonista, Ah, bem bom, né? muito lipossolúvel, né? Então, depende da situação. Eu, por exemplo, prefiro muito mais a buprenorfina, Tá? a transdérmica, né? Transtec, Sim, uma dor sim. muito intensa, né? Que acaba sendo 10 vezes mais potente que morfina. É, e aí você cola o adesivo e ele vai liberando o endocérebro. Né? Você deixa alguma coisa para resgate e alguma coisa de longa duração. Aí soma os resgates Uhum. e transforma em mais Transtec. Isso é muito caro. É o Restiva? Não, Restiva o Restiva é buprenorfina, mas é para dor menor, assim. Tem uma liberação mais... Adesivo. adesivo também. A fentanil é bem bom, né? Isso aqui é fotográfico do seu. Soninho Isso aqui é para risco para vício mesmo. Para vício, Pra né? vício. Então, estamos no seu vício e agora nós estamos com o risco para vício. Paciente mais jovem, paciente com dor crônica pós-traumática. Isso é interessante. Traumática e é trauma. Físico ou emocional. Olha. Então, isso é outra coisa interessante. Pegar um paciente com fibromialgia, em algum momento da história dele, tu vai identificar um evento traumático. Perda familiar, acidente de carro. Então, o paciente está usando doses altas de opioide, pacientes que têm antecedente de uso de substâncias ilícitas e também lícitas. Então, você vê que é tabagista, tem mais risco de vício. Depressão, ansiedade ou outra comorbidade psiquiátrica. História de abuso sexual, isso é muito frequente. Uso de medicamentos, outros medicamentos psicoativos. Tabaco, né? Drogas lícitas e ilícitas. História familiar. Então, quando é dependência, quando é vício, quando é tolerância, é muito difícil de estabelecer, mas a gente tem que ter esses conceitos claros na cabeça, né? Para poder ajudar um pouquinho melhor nisso. Vai ficar tudo misturado. Então, o que a gente faz? Isso aqui, eu penso, né? A gente tem que usar a medicação preventiva. Dor crônica que nem hipertensão arterial, nem depressão. Tem que usar pelo relógio. Toma às 8, toma às 16. Não adianta sentir dor, eu tomo, não sentir dor, eu não tomo. E evitar a via intravenosa. Porque a via intravenosa, ela frequentemente te dá um alívio e a duração é curta. Então, aquela coisa vai por um... Exceto quando está titulando. Não está titulando, tudo bem, né? Por exemplo, a dulantina a gente conseguiu tirar ela do Mãe de Deus. Um tempo atrás você estava lá ainda. Não. Foi expulso da farmacopeia lá do Mãe de Deus. No Moinhos a gente fez também um levantamento para tentar tirar, né? É uma droga que já está jubilada, assim, no cena, tem muitos opioides muito melhores. E não conseguimos. Tem muito colega mais antigo assim, que usa também para tremores pós-anestésicos. Embora tem muitas alternativas. Um adequado diagnóstico do mecanismo da dor e um plano terapêutico bem estabelecido. Em um regime multidisciplinar. Isso aqui é muito importante, é a avaliação frequente. A dor, principalmente paciente internado com dor crônica habilizada, pode ir lá de manhã, está controlado, de tarde está um desastre. Controlar as receitas, estabelecer esse perfil, né? Se tem história familiar, no contexto tem apoio, tem suporte familiar, né? E sempre no regime multidisciplinar. Então, esse aqui eu peguei de um artigo já antigo, mas que eu acho interessante, né? Então, titular, né, a dose, escolher e fazer a transição. Levar para um opioide mais de longa duração. Evitar os opioides de curta duração. O opioide de curta duração é para dor aguda ou para titular dose de longa duração.
Uma dúvida agora. Então, para esses pacientes que a gente vê na consultoria, assim, é melhor eles terem um opioide de horário Fixo. de oral do que ter esses EV se necessário, ou nem sei se deixa eu ver. Não, pode deixar para resgate, né? Mas você tem que trazer para longa duração, seja oral, seja transdérmico. Tem que transformar isso como se fosse... Aí tu pega lá, Essa bomba de infusão, ela é contínua, ele vai entrando a medicação e vai Isso. atuar o tempo inteiro. mas é uma via intravenosa, né? Pois é, por isso É, eu fiquei confusa. e Mas aí- aí não é melhor a bomba de infusão do que via oral. Melhor É porque sabe que sempre trazer para via oral melhor, tá? A bomba de infusão, o que acontece? Ela geralmente usa morfina, e a morfina não é a melhor droga para tu expor o paciente, na média, assim, entendeu? Mas se começa no agudo, via oral, você usaria Por exemplo, aí pode ser a morfina para Começa titular. com morfina, para titular com eu não consigo imaginar titular com Isso. morfina, né? E aí depois, ainda durante a internação, tentar trocar por um outro de meia-vida mais longa. Se Exato. tiver uma dor que, de fato, vai precisar usar a medicação analgésica, é essa a ideia. Exatamente. Isso. Então, por exemplo, o cara chega na emergência, tá? O bando de dor lá. A codeína a gente tenta evitar, tá? A codeína hoje é mais para tosse que a gente usa. Só. E ajuda. Ela não precisa ser metabolizada em morfina, depende ela é uma prodroga. E muita gente, por exemplo, quem tem pele clara, não tem enzima ou tem enzima muito fraca para converter. E então ela acaba dando muita constipação, aquilo foi feito. E aí, e esses outros de meia vida mais sincero que depois da morfina, Por exemplo, chegou um sujeito na emergência lá, muita dor, crise de dor, aí eu não sei o que eu vou dar, quanto que eu vou dar, começa a titular, pega uma veia e faz, por exemplo, 3 miligramas de morfina, está monitorizado, está com oxímetro, espera uma meia hora ali, aliviou 20%, aí faz o dobro da dose, 6 miligramas, leitinho, né, avalia, olha, agora controlou. Então, aí tu pega essa dose e vai lá na tabela de equivalência, diz lá, eu vou usar, por exemplo, metadona, eu vou usar Transtec. Eu vou colocar a dose que eu achei, extrapolando isso para 24 horas, né, a dose que eu titulei, que controla a dor dele, né? Então eu já sei a dose que controla a dor. E eu vou deixar igual a morfina de resgate. Porque daqui a pouco vai ter esse caso. Precisa mais, Aí, por exemplo, naquelas 24 horas eu vou lá e vou ver. Ele usou 8 doses de morfina. Vou somar aquilo. E a vida da metadona é 2 horas, de fato? Essa pergunta. A metadona tem uma farmacocinética. Então, eu como é que a pessoa, quantas vezes você transformar? Ela varia 160%. Como é que fazer isso? É um trabalho artesanal. Mas então, no fim das contas, confiar no não muda a paciente. conduta, porque se a gente avalia que tem dependência de opioide, usar metadona. E se a gente está na dúvida se é pseudovício, vai Mas é que eu acho que antes de pensar se tem dependência de opioide, a gente tem que fazer esse diagnóstico. Eu acho que tem que pensar isso, né? Primeiro, se ele tem dor ainda, se ele está bem manejado a dor, para depois a gente dar essa ideia de... E isso que ele fala, como é difícil fazer esse diagnóstico de dependência de opioide, se um paciente com dor, né? Então, em princípio, eu não vou desconfiar dele, do paciente, até Do para o vício, contrário, né? Essa Acho que a ideia é essa, assim, né? Me chamaram para ver uma menina que estava transplante renal, enfim, não sei o quê, nem lembro o que faz tempo. E aí ela dizia para mim que tinha dor, mas ela não sabia explicar por quê, onde exatamente, era uma dor subjetiva, assim, e a equipe dizia que não era compatível com as coisas que ela tinha físicas, e daí e ela negava que usava morfina em casa. Aí eu falei com o assistente social, tá, mas da onde por que acham que ela é dependente? Ah, não, é porque ela sempre está se queixando de dor, nunca está suficiente. Aí é ignorância total. Aí não precisa nem trazer, é vergonha de quem pediu Eu vou te dar uma regra geral. O problema é que isso é o que mais acontece. Não, mas aí nós estamos falando de um caso difícil de E eu fui diferenciar. falar com a assistente social, porque não tinha familiar para eu saber como ela era em casa. E daí tinha dificuldade, porque é óbvio, se ela fosse dependente, ela não ia me falar, não, eu uso morfina todo dia em casa. A questão que eu fico pensando é que os fatores de risco geralmente
também são os fatores de certa forma, de preconceito. Né? Porque aqui Os também... fatores de risco são o quê? São se faz uso de outras substâncias, se é psiquiátrico, paciente com tratamento psiquiátrico prévio, o uso de substâncias psiquiátricas, de medicação psiquiátrica. Então... Mas essa pessoa, em algum momento, pelo menos aqui no Brasil, mais ainda, teve dor. Cara, é um chato. Foi prescrito. A verdade é que a equipe acha que ele ele é um não pode ter chato. tomado dependência. Claro. Assim, não tem onde acessar o opioide direto, como crack, como não sei o que. Mas, assim, aqui sempre vai ter um misto disso, né? Eu não vou ter um puro dependente. Não acha maconha, acha cocaína, mas não acha opioide. Não vai ser exposto a isso sem ter usado por dor. Faz sentido o que eu estou pensando, assim? Né? Assim, e claro que eu acho que aí, de novo, sempre fica essa questão, pô, mas a pessoa pode ter dor mesmo, né? Em que ela pode ter uma sinulose crônica que está mal manejada, e aí, enfim, o que está... E daí não é dependência, pelo contrário, o cara está precisando de mais analgésico, e estão brigando com ele porque não. Quando é que vai ser que não? O que ele pede não é para o manejador, é porque ele está dependente. Porque se você está embora, você deixa de tudo, né? Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Assim... tu não vai fazer o diagnóstico num contato. Não, obviamente, não tô nem... Já aprendi contigo. Só que aí isso é mais difícil, porque aqui as consultorias é um contato rápido. Não, mas eu acho que a gente teria que, talvez, nas próximas, pegar esses casos e trazer o caso em si para a gente poder entender. Sim. Claro que talvez vai entrar na seara de alguma má avaliação de outra natureza, mas pelo menos para tentar... Eu vou te dizer que, em via de regra, é pseudo-vício. Via de regra. Todo mundo concorda, né? Sim. 90% dos casos de serviço. O seminário tem que ser conosco. Sorry. Não, acho que não. O seminário tinha que ser conosco, cara. Não O tinha que ser seminário tem que fazer, conosco. tem que fazer uma coisa de questão do trabalho, assim, de Não, eles têm que treinar as educação, equipes. né? Então, Os paliativos é O pessoal estava querendo ter protocolo aqui de várias coisas, né? Nunca vieram pedir, não. Não existe uma equipe da dor, certo? Oi? Existe uma equipe Sim. da dor. Sim. Quando que se chama equipe da dor? Mas é que eu não sei se você está dentro do SUS, não. Tu. Tá dentro do SUS. Pois é. A gente não sabia disso, por Eu exemplo. sugeri já em consultoria minha chamar a equipe da Eu dor. sabia, mas ninguém perguntou. Mas eu acho que geralmente quem tem equipes paliativos. Exato, quem vai é paliativo. Eu não sei se é a mesma equipe, mas... Não. Então... Se vocês querem trabalho ou não, você também tem Oi? que... Não, se vocês quiserem discutir algum caso, mas eu sou sozinho, né? Eu não O consigo. que a consultoria que eu sugeri, a equipe da Tem avaliação um da grupo dor não também, né? chamaram. Então não pode ter isso. Né? E quando que, do ponto de vista prático, assim, quando que tu acha que há uma necessidade de chamar uma equipe da dor? Quando chamam a gente para avaliar um vício pseudovício? Acho que a gente sempre acha que está sendo bom. Como é que o colega agora eu acho que está dando um controle inadequado da dor? Em regra, assim, quem trata o vício, o opioide, o líder é o psiquiatra. Exatamente. Sim. O profissional da saúde mental. Que aí é um problema de saúde mental, não é um problema de dor. Né? Agora, às vezes, ajudar a fazer o diagnóstico diferencial pode acontecer. Eu vejo, por exemplo, o Cristiano, está na presença dele, mas ele dá sugestões para o trabalhador, às vezes, muito mais adequadas do que muito clínico. Ele pegou muita experiência já. E eu vejo que até ele cuida, às vezes, para não ferir suscetibilidades, né? Mas o que acontece? São coisas muito básicas, né? Sim. Que passam, né? Por exemplo, uma coisa é essa, tu vai na prescrição, está tudo desnecessário. Não é estar criticando o trabalho de ninguém, mas Mas é que isso não é tem que ter área. protocolo, né? Se dá para ter protocolo, de É. não sei se a dor que se presta, mas o mínimo de protocolo tinha que ter, né? Assim, porque senão é difícil, né? Assim, né? E nem entramos na questão dos pacientes terminal, né? Que daí eles querem que a gente avalie dependência de opioide. Mas aí terminal que tu está querendo sedar é uma coisa de assim, terminar lá, não é antecipar a sedação. Está viciado e eu concordo com ele. É a vontade que dá de escrever na conduta. Mas Eu apoio, está viciado, eu Já apoio. tem 2 semanas. Mas aí é o seguinte, uma coisa
coisa é discutir que estão antecipando a sedação, porque eu acho que é uma coisa interessante. Outra coisa é dizer, o cara tá mesmo na reta, Não, não que tô eu vou dizendo mudar, né? O Não estou dizendo que estão antecipando. É. Eu já Não, que vi pode acontecer. se Eu antecipar, acho que isso teria é uma- alternativa. Tem dúvida que estão. Estou com duas perguntas aqui para fazer, uma pelo Cristiano e outra pelo Rafael, que é rapidinho. Só para dizer se tem evidência ou não. Atividade física e dor, e estimulação magnética transcraniana, que o Cristiano agora está super fã, e dor. Como é que estão as evidências? Estimulação magnética transcraniana, eu não sei. Eu teria que estudar mais. Tá? O que eu sei, assim, eu já vi ela funcionar muito para depressão. Sim. Já vi funcionar muito, assim. E qual é a outra mesmo? Atividade física. Atividade física completa, né? Completamente. Né? Tem que fazer. Tem que fazer. Ah, mas tá doendo. Mas tem que fazer. Não, aí tu tem que aliviar a dor para ele fazer. Porque ele não deve fazer com dor, porque senão vai criar Eu tenho uma cinesiofobia. Né? Eu tenho uma paciente que a paciente, se eu suspirar perto dela, dói, tudo dói. E ela nada 50 piscinas olímpicas. É o único momento do dia que ela não tem dor é quando ela está Eu nadando. sugiro, mas talvez nos próximos casos, assim, nos próximos casos, pega muitos dificuldade que tem ali a avaliação disso. Não, eu não sei quando vocês têm casos para apresentar. Não tem mais? Trazer casos, Não, assim, não, eu acho que fica mais ilustrativo. Se é um caso de dor, a gente chama